Uma cena que chocou muitas pessoas aconteceu na La Liga, o campeonato de elite da Espanha. Esse vídeo, sem dúvidas, vai abrir a sua mente para as origens reais do racismo no futebol. Em um momento do vídeo, vamos deixar um pouco o futebol de lado e ir atrás na história da raça humana, a origem desse ato, que tem a intenção de causar divisão entre os irmãos. Então fica até o final do vídeo, que vai mexer com a base de toda a sociedade. Afinal, o que aconteceu? O jogador de futebol Vinícius Júnior recebeu insultos de racismo mais uma vez na Liga Espanhola, durante a partida entre Real Madrid contra o Valência. Os ataques sofridos pelo atleta repercutiram mundialmente. Nas redes sociais, o jogador desabafou após ter sido atacado por torcedores que arremessaram objetos nele dentro de campo. Ele entrou em uma confusão com os atletas do Valência e acabou sendo expulso do jogo pelo juiz. O primeiro caso registrado de racismo no futebol europeu tem a data em 1926, quando o time francês, FC Sochaux Montpellier, enfrentou o Athletic Bilbao em uma partida. A seleção espanhola se recusou a jogar, a menos que o zagueiro do Sochaux, André Campervien, descendente de surinameses, fosse excluído da partida. Os incidentes destacaram a discriminação racial e abriu um precedente para futuros casos de racismo no futebol. Mas afinal, o que é racismo no futebol? Entende-se por racismo no futebol qualquer prática racista. Normalmente, xingamentos ou algum tipo de sinal realizado em campo durante alguma partida de futebol, ou ainda nas arquibancadas, direcionada a algum dos participantes diretos da partida. Mas de onde vem a teoria que uma cor é superior à outra? De onde essas pessoas tiram isso? Vamos às origens da raça humana, no planeta Terra. Respeito você que acredita que somos uma espécie de evolução do primo ancestral do macaco. Se você se considera filho do macaco, tudo bem. O autor dessa ideia foi Darwin, um garoto que recebeu instrução judaica e se revoltou contra seu pai e inventou essa teoria. Aqui respeitamos sua opinião, aqui você tem total liberdade. Então comente aqui abaixo os motivos que você acredita nessa teoria. Mas você que é filho de Adão e Eva, vamos aos fatos. Os dois foram formados pelo Criador, formados do pó da terra. Eles tinham um tom de pele avermelhada, devido ao barro. Deles saíram seus descendentes, com todas as variações de cores de pele que você vê no mundo. O próprio Messias não tem a pele branca como o de Hollywood, e não tem olhos azuis. No livro da Revelação, que é chamado Apocalipse, fala que ele tem a cor da pedra de jaspe. O rei Salomão, filho do rei Davi, no livro dos Cânticos dos Cânticos, é descrito como de pele bronzeada. Então o Messias, filho de Salomão, filho de Davi, no livro do Evangelho de Lucas, mostra a genealogia do rei dos reis, até o pai Adão. Olhe para a tonalidade da cor da sua pele, agora nesse momento. Ela só mostra uma das facetas, das cores daquele que te criou. Se você já sofreu preconceito pela cor da sua pele, fique tranquilo. Essa pessoa que fez isso com você, está afrontando o seu Criador. O problema não é com você. Da próxima vez que isso acontecer, responda com energia. Essa treta que você tem, é com o próprio Criador, vá resolver diretamente com ele. Garanto que sua vida vai ter mais paz. Quando você responder, com autoridade e firmeza, tendo clareza da sua identidade, que é a imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Ponha um sorriso no rosto. Não deixe esses inseguros, que querem te menosprezar, dominarem o ambiente. Cada um tem seus traços de beleza. Sua indignação e revolta não vai transformar o coração sujo dessas pessoas. Tudo que eles querem é a sua atenção. E isso já vem acontecendo no futebol há um certo tempo, e em todos os lugares. Comenta aqui, qual a solução para esses acontecimentos? Agora que você entendeu o que está por trás disso, vamos voltar ao futebol. Casos marcantes de racismo no futebol. Na África, Hanif Adams, proprietário do Lusaka Dinamos, acusou o presidente da Associação de Futebol da Zâmbia, o ex-atacante Kalusha Bavia, de tê-lo ofendido por ele ser de origem indiana. Outro fato de racismo na África. Durante o apartheid, o futebol na África do Sul não teve a participação de atletas negros. Em meados da década de 1950, a SAFA impediu qualquer tentativa de inscrever tais jogadores. Esse foi o motivo pelo qual a FIFA suspendeu o país em 1961. 2 anos depois,
A associação liberou a presença de negros em clubes de futebol, porém em 1964 a proibição foi novamente sancionada, obrigando a FIFA a banir a África do Sul de qualquer competição sancionada pela entidade. Em 1991, a Associação de Futebol do país foi readmitida, sem restrição entre as etnias. Casos de racismo na Europa. Em novembro de 2021, o atacante Suk-Yoon Junho, do Troyes, foi xingado por alguns jogadores reservas do Olympique de Marseille. 3 dias depois, o Olympique de Marseille condenou a atitude e mostrou apoio ao sul-coreano. Em dezembro de 2020, a partida entre Paris Saint-Germain e Istambul Başakşehir, válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi interrompida, aos 14 minutos do primeiro tempo, depois que o senegalês Demba Ba discutiu com o quarto árbitro, Sébastien Colescu, acusando-o de ter feito ofensas racistas, contra o camaronês Pierre Webbo, ex-atacante da seleção camaronesa e auxiliar técnico do Başakşehir. Neymar e Kylian Mbappé chegaram a confrontar com o árbitro principal, Ovidio Aegan, e ameaçaram não continuar jogando se Colescu permanecesse. Após alguns minutos de paralisação, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado do Parc des Princes, gerando repercussão internacional. O jogo foi reiniciado no dia seguinte, com um novo trio de arbitragem, e o Paris Saint-Germain venceu por 5-1. Casos de racismo na Ásia. Em março de 2014, torcedores do Urawa Red Diamonds exibiram uma faixa onde se lia Japanese Only, que na tradução livre significa somente japoneses, de cunho racista. Tal atitude causou uma inédita punição na J-League. Pela primeira vez na história do futebol japonês, uma partida foi realizada com portões fechados. Durante um amistoso entre Indonésia e Filipinas, em junho de 2012, um grupo de torcedores indonésios gritava, "Indicai o filipino", que significa, "Vocês não são filipinos", em referência aos jogadores de ascendência não filipina. Na América do Sul, racismo e incidente diplomático. Em abril de 2005, o atacante brasileiro Grafite, jogador do São Paulo na época, foi chamado pelo argentino, Leandro De Sábato, que atuava no Quilmes, de "Macaco". De Sábato ficou detido por 40 horas, e ao deixar a delegacia, foi extraditado. Casos de racismo no Brasil. Um mês antes, em março de 2005, durante o clássico entre América e Atlético Mineiro, o zagueiro Wellington Paulo insultou André Luiz, durante uma discussão. O jogador do Coelho foi punido com suspensão de 30 dias. Durante o jogo entre Grêmio e Santos, válido pela Copa do Brasil de 2014, o goleiro Aranha foi ofendido por torcedores do time gaúcho. O STJD puniu o Grêmio com a exclusão da Copa do Brasil, além de multá-lo em R$54 mil, por se atrasar na volta para o segundo tempo e pelo arremesso de um rolo de papel higiênico no gramado. Mas onde iniciou o racismo no futebol, aqui no Brasil? O primeiro título importante da seleção brasileira aconteceu em 1919. Foi no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, contra o Uruguai. O campeonato era o sul-americano, a atual Copa América. O placar foi 1-0 para o Brasil. Há poucas imagens disponíveis daquele dia, não havia rádio ou televisão. Os relatos mostram uma multidão abarrotada no estádio, em torno de mais de 20 mil pessoas. A história diz que houve festa nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Era o início da popularização do futebol no Brasil. A modalidade se tornava um fenômeno de massas. O autor do gol, daquele 1-0, se tornou o primeiro ídolo do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich. O nome vinha dos avós, imigrantes alemães. Fried, como era chamado, herdou os olhos verdes do seu pai. Da sua mãe Matilde, uma professora brasileira, herdou a pele negra. As derrotas de 1920 e os casos de racismo. O campeonato foi sediado no Chile, e a seleção não se saiu bem. Venceu na estreia, mas perdeu os 2 jogos seguintes. Um deles, contra o Uruguai, por 6-0. A maior goleada já sofrida pelo Brasil, depois do 7-1, para a Alemanha em 2014. Antes de voltar para casa, a equipe foi à Argentina disputar um amistoso. Em Buenos Aires, os jogadores foram recebidos com uma charge racista, publicada no jornal Crítica. A imagem retratava os brasileiros como macacos,
e vinha acompanhada de um texto com a seguinte conotação, abre aspas, já estão os macaquitos, em terra argentina. Esta tarde teremos que acender a luz às 4 da tarde para vê-los. Se há uma gente que nos parece altamente cômica é a brasileira. São elementos de cor que se vestem como nós e pretendem se misturar à raça americana, gloriosa por seu passado e grande por suas tradições. Fecha aspas. A publicação revoltou parte da delegação brasileira, e alguns jogadores se recusaram a jogar. A partida acabou saindo de forma improvisada, disputada com 7 atletas de cada lado. O Brasil perdeu por 3-1, a exclusão dos jogadores negros. Alguns meses depois, em 1921, há mais de 100 anos, a seleção voltaria à Argentina. Dessa vez, o sul-americano seria lá. Ao invés de uma condenação ao racismo sofrido no ano anterior, o que se viu foi o contrário. O presidente do Brasil na época, Epitácio Pessoa, se reuniu com os diretores da Confederação Brasileira de Desportos, CBD, a atual CBF, e recomendou que apenas jogadores brancos representassem a seleção. A justificativa era preservar a reputação do país no exterior. Epitácio Pessoa não transformou a recomendação em decreto oficial, e nunca admitiu a interferência. A gente pode não achar documentos, mas o maior jogador brasileiro na época era mestiço e não foi convocado. Então aquilo aconteceu, diz Carvalho. Friedenreich, que ao longo da carreira marcou 595 gols em 605 jogos. Ele possui uma média maior que a de Pelé. Ele estava fora. Mesmo tratando-se do início do século XX, apenas 33 anos após a Lei Áurea, a medida foi criticada. O jornal, O País denunciou. Os senhores absolutos do esporte, num golpe reprovável sem base, antiesportivo, excluem do quadro nacional os negros e mulatos. Finalizamos esse vídeo com uma frase. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Independente da sua cor, crença ou credo. Mostre o seu valor, clarifique a sua identidade. Não permita as críticas e insultos te abalarem. Você é maior que isso. Você é imagem e semelhança do Criador. O que você acha desse tema? Qual a sua opinião? Qual a solução? Vai nos comentários e vê o que a galera está falando sobre esses acontecimentos. Deixa seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição e até o próximo vídeo.